E aí galera, firmeza total, quem fala com vocês é o Taxista CJ e hoje a gente vai dissertar um pouco sobre você ser reflexo dos seus pais. Sim, tudo que você faz hoje em dia como adulto é um reflexo do que você viu dos seus pais quando você era criança, do que você absorveu, entende? Eles são seus maiores exemplos e se você não teve pai nem mãe, isso também afeta seu comportamento na parte adulta, na fase adulta. E se você foi criado por tios, pais adotivos ou por uma mulher que lhe considerava e quis criar você, isso também influencia bastante nas suas atitudes do decorrer da vida, certo? Eu separei uns tópicos aqui no roteirozinho e a gente vai falar um pouco sobre cada coisa. O primeiro tópico é a mãe. A mãe, ela pro homem, eu vou falar pro homem porque é um canal masculino, mas se mulheres assistirem também, é porque eu sou homem, né? Eu posso falar por homem, né? No caso. Mas assim, eu tô morrendo de calor. A mãe, ela é muito importante pro filho. Por quê? Porque com a mãe, o filho vai aprender o que é amor, o que é respeito, o que é carinho, o que é afeto, entende? E com a mãe, ele vai aprender um pouco a socializar, a conhecer pessoas novas, porque a mãe, ela vai ensinar esse lado mais leve de ser uma pessoa, sabe? Então, a mãe é muito importante para um homem, porque ela vai fazer com que o homem tenha a delicadeza necessária para conseguir compreender outras pessoas, certo? E para mulheres, a mãe é muito importante, por quê? Porque ela é um exemplo de mulher, entende? Uma mãe, uma boa mãe, ela é muito importante para uma mulher, porque ela vai ser a base que essa menina vai ter quando ela crescer. Então, o comportamento da mãe vai falar muito sobre o comportamento da filha no futuro, entende? Se a mãe vive embalada em festinha, brincando, curtindo, perturbando, e leva a filha para isso, ou a filha vê isso, ela vai crescer do mesmo jeito que a mãe. Mas se a mãe vai sempre para a igreja, faz orações, frequenta curso, faz coisas interessantes, é bailarina, patudinho, a filha vai querer seguir o caminho da mãe. Ou até mesmo uma mãe ser empreendedora, ser uma mãe solteira que tem muitas habilidades e que desenvolve, consegue sustentar a própria filha. Isso talvez dê orgulho para a filha dela e faça com que a filha dela aprenda com a mãe, entende? Então a mãe é muito importante para ambos os sexos. O pai, segundo tópico desse vídeo, o pai para o homem é muito importante porque o pai vai mostrar como é que funciona a vida, sabe? A dureza da vida, as dificuldades, como você passar por cima da dificuldade, ser forte, ter disciplina, essas coisas você aprende com seu pai. Seu pai que passa isso para você, entendeu? Filho, vá lavar a louça, não quero não, então vai ficar sem videogame. Você vai começando a entender que você tem que sacrificar algo para poder ter algo no futuro. E seu pai é muito importante nesse papel. E ele para um homem, ele é a maior base de homem, de masculinidade que tem dentro de casa. Se o pai da gente não for um pai certo, um pai bom de verdade, a gente vai ter um exemplo de masculinidade tóxica às vezes. Entendeu? Mas se o pai for um cara legal, um cara bom, um cara honesto, um cara trabalhador, um cara forte, um cara educado, o homem, a criança, né, o menino vai acabar crescendo tendo esses valores consigo próprio. Então o pai é muito importante para um homem. E para a mulher, o pai, ele é importante também pelos mesmos motivos. Entende? Para que as mulheres comecem a entender como elas devem ser tratadas pelos homens, porque o pai de uma menina, obviamente, existem situações, sabe? Mas assim, um pai de uma menina, tá muito calor, gente, tá complicado. O pai de uma menina, ele vai tratar a filha dele como se fosse uma princesa. E esse é o tratamento que os homens devem dar às mulheres. Talvez não como um pai, mas sim tratar como princesas as mulheres.
Então as mulheres começam a ver, meu pai me trata desse jeito, meu pai nunca bateu em mim, meu pai nunca me xingou, nunca brigou comigo, sempre foi muito educado, era firme quando necessário, mas sempre foi muito bom, porque eu vou ficar aceitando isso de um cara que eu conheci agora, entende? Então para a mulher também é importante o pai. O pai faz muita diferença de como a mulher pode se comportar no futuro, quando ela estiver adulta, entende? E o terceiro tópico desse vídeo é a falta. A falta de um pai, a falta de uma mãe ou de ambos. O que é que acontece? A falta prejudica muito no desenvolvimento da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não tem essa base de uma mãe boa, uma mãe exemplar e um pai exemplar. Então ela vai procurar na rua, ela vai procurar fora, ela vai procurar no esposo da mãe, que é o padrasto dela, na esposa do pai, que é madrasta dela. Ela vai procurar isso do lado de fora, na rua. E na rua, mano, é complicado. Na rua não tem isso de amor não, mano. Na rua é cada um por si e se vire. Então, ela vai se decepcionar muito, porque vai estar procurando um afeto que deveria ter sido suprido pelos pais, que ela não teve na rua. Entende? Isso pra homem, isso pra mulher, isso pra tudo, tá ligado? Um cara que não teve uma mãe, vai tratar as mulheres de qualquer jeito, entende? Ou que teve uma mãe, mas a mãe não era uma mãe exemplar, vai acabar tratando as mulheres de qualquer jeito. Um cara que não teve pai, ele não vai ter um exemplo de homem de verdade, então ele vai procurar nos amigos, na rua, na internet, entende? Então, tipo, a falta dos pais reflete muito no que você se torna no futuro. O quarto tópico desse vídeo é o seguinte: a posse. A posse seria o quê? Você ter um pai presente, você ter uma mãe presente, você ter um pai presente, uma mãe presente. Isso lhe fortalece, porque com a mãe, você tendo uma mãe exemplar e uma mãe presente, aquilo você vai entender como funciona o amor, o carinho, o afeto, você conseguir entender outras pessoas, sabe? Esqueci a palavra agora. Mas você vai ter isso com você, porque você teve uma mãe que foi boa para você, entende? Você teve posse de uma mãe boa. E o pai, um pai firme, um pai corajoso, um pai forte, um pai provedor, um pai homem de verdade, para o homem vai ser um exemplo de masculinidade que ele vai querer seguir, que ele vai querer ser parecido com o pai, como o pai dele, entende? Então ter pai e mãe presente muda completamente como a criança vai se desenvolver, vai transformar em adulta, sabe? O quinto tópico é a qualidade. Aí é que entra na seguinte questão: nem todo mundo tem pai, algumas pessoas têm pai presente, mãe presente, mas a qualidade da criação não é boa. E aí é que entra a variedade de cabeças de pessoas vivendo nessa terra, né? Nada é 100% do jeito que tem que ser, tudo é variável, é aleatório. Então, existem pessoas que têm pai bem presente, mas não são bons pais, não são boas mães, tratam mal os filhos, são narcisistas, entendeu? Maltratam. Então, tipo, é complicado, é bem complicado. Então, vai de você. Se você reconhece isso agora de adulto, se você para pensar no que eu te disse agora, que você é reflexo dos seus pais, e você reconhece isso pra si, você já sabe onde que tá a ferida, cara. Agora só precisa curar. Então você curando essa ferida, falando assim: meu pai tinha o costume de fumar cigarro e de beber, hoje em dia eu fumo e bebo, o que é que eu vou fazer? Isso eu trouxe do meu pai, então eu vou construir algo que seja meu, para que eu descarte o que eu trouxe do meu pai, porque a gente não precisa ser reflexo dos nossos pais, mas consequentemente com a criação a gente entende? Dos nossos pais, das pessoas que a gente vê com visão materna e paterna. Então a gente é um reflexo das pessoas que nos criaram, sabe? Porque foram as primeiras pessoas que a gente teve contato para entender como é que funciona o mundo. Depois, quando a gente sai pra rua, mano, a rua nos engole e a gente tem que saber nadar, porque senão a gente vai morrer afogado, sabe? E a gente não vai ter papai e mamãe o resto da vida, não. Então a gente tem que aprender a se virar. E eu quero que vocês entendam isso. Esse vídeo é curto, já terminei por aqui. E é um tópico que eu queria abordar porque algumas pessoas não entendem isso, não compreendem
que o jeito que ela age veio de pai e mãe, sabe? E compreendendo isso, você vendo esse padrão, você pode cortá-lo e matar ele ali e não passar adiante para suas novas gerações, entende? Então é isso, galera. Eu tô morrendo de calor aqui, eu preciso tirar essa camisa, então fica na paz aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí para ir acompanhando nós e tamo aí no mais uma conversa no Taxi Drive do CJ. É nóis.